Sabia que, no exato momento em que você entrega sua vida a Jesus, forças que não podem ser vistas pelos olhos naturais entram em movimento. Alianças espirituais são quebradas. e uma nova identidade é liberada pela autoridade de Deus. Você talvez conheça a parte natural da conversão, Mas talvez não entende o impacto profundo e glorioso que ocorre nas regiões celestiais, quando o nome de Jesus é invocado com sinceridade. E hoje, neste vídeo, vou te mostrar o que acontece no mundo espiritual. Deixe seu like e comente. Eu quero viver o sobrenatural. Isso fortalece a fé. E nos ajuda a alcançar mais irmãos em Cristo. Vamos ao vídeo. Quando alguém diz sim para Cristo, O primeiro movimento espiritual que acontece é uma ruptura, uma separação real, uma quebra de domínio. Porque, segundo a Bíblia, antes de aceitar Jesus, o ser humano está espiritualmente desligado de Deus. Vivendo como descreve a carta aos Efésios capítulo 2, que diz: mortos em delitos e pecados. Não é morte física, é uma ferida espiritual profunda. A pessoa está respirando, vivendo, Mas espiritualmente ferida. E quando o nome de Jesus é recebido pelo coração, o Espírito de Deus entra como um clarão. cortando as trevas. É nesse instante que, segundo os estudiosos, ocorre um deslocamento no reino espiritual. Os anjos passam a agir em favor daquele que recebe o Senhor. Há uma mudança de autoridade. O reino das trevas perde legalidade, porque Deus reconhece aquela decisão como uma declaração de entrega. Como diz Romanos capítulo 10. E essa legalidade é algo tão real que até mesmo os demônios reconhecem, porque sabem que o sangue de Cristo tem poder para cancelar toda a acusação. Jesus explicou essa verdade de forma profunda quando disse, em João capítulo 5, que quem crê passa da morte para a vida. Isso significa transferência, mudança de destino, libertação imediata. Nesse momento, uma guerra invisível começa. Não é contra carne e sangue, mas contra potestades, como afirma a carta aos Efésios capítulo 6. É uma guerra silenciosa, mas decisiva. Os anjos ministradores, enviados para servir aos que herdarão a salvação, conforme Hebreus capítulo 1, passam a guardar, orientar, Santa e proteger a vida daquele que agora pertence a Deus. A presença do Espírito Santo sela essa pessoa. Como diz a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. E esse selo não é simbólico, é um carimbo espiritual que declara, pertence a Deus. A segunda grande mudança é identitária. No mundo espiritual, o novo convertido recebe uma identidade completamente nova. Como se o céu assinasse um novo decreto sobre ele. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, afirma que ele se torna povo escolhido, separado, chamado das trevas para a luz. Isso significa que tudo o que antes definia o interior, culpa, medo, acusações, mas a verdade espiritual estabelece uma nova realidade. Você é filho. E essa realidade é maior do que qualquer ferida. A terceira mudança é o impacto emocional e espiritual. Quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo passa a operar dentro dessa pessoa. despertando consciência, desejo de mudança e sensibilidade para ouvir Deus. O Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Isso não é poesia. É uma verdade espiritual literal. Significa que ao entregar sua vida a Jesus, você deixa de estar sozinho, mesmo que tudo ao redor pareça vazio. E aqui está a revelação. Quando alguém se rende a Cristo, o céu celebra, mas o inferno recua. Não porque a pessoa seja forte,
mas porque o poder do sangue de Jesus quebra cadeias que antes pareciam inquebráveis. É por isso que Lucas capítulo 15, versículo 7, afirma que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Não é uma expressão bonita. É realidade espiritual. Os céus se movem, anjos se alegram e Deus declara: esse agora é meu. Você já se perguntou por que, depois de entregar a vida a Jesus, algumas coisas começam a mudar sem que ninguém precise explicar? Porque pensamentos antigos começam a incomodar? Porque certos lugares já não fazem mais sentido. E porque o coração passa a sentir uma espécie de despertar silencioso. Isso não é psicológico. Isso não é emocional. É espiritual. Quando alguém se entrega a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa. Não é uma visita, é habitação. Isso significa que Deus coloca sua presença como luz dentro de um ambiente que antes estava escuro. E quando a luz entra, tudo o que estava escondido se revela. Esse é o motivo pelo qual certas atitudes que antes eram normais passam a incomodar. A consciência desperta. O Espírito Santo começa a falar de maneira suave, mas firme. Chamando para uma vida diferente. A carta aos Gálatas, capítulo 5, explica que o Espírito Santo passa a lutar contra os desejos da carne. Essa batalha não é externa, é interna. É como se duas vozes tentassem conduzir o mesmo coração. A antiga natureza tenta puxar para os hábitos antigos. Mas a nova vida, gerado pelo Espírito, desperta uma fome espiritual que antes não existia. É Deus moldando, limpando e fortalecendo. Estudiosos afirmam que esse processo é uma das maiores provas do novo nascimento. Porque, segundo eles, ninguém consegue gerar transformação espiritual por força própria.